de propriedades coligativas. Esse título, ele se chama assim, basicamente porque quando nós adicionamos um soluto não volátil em um líquido, este líquido vai sofrer mudanças nas suas propriedades. Então, é por isso que a gente diz propriedades coligativas. São as mudanças nas propriedades de alguns líquidos quando nós adicionamos um soluto não volátil a ele. Nós temos 4 tipos de propriedades coligativas. É a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a pressão osmótica. Então, vamos ver primeiramente a tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil. Isso aqui é importante. Então, imagina a seguinte situação. Nós temos aqui um becker com 1 litro de água, certo? Nós sabemos que os líquidos, eles evaporam. Então, a água em si, mesmo não estando em contato com o fogo, ela evapora um pouco. Então, aqui essa água, ela está na temperatura ambiente. O que vai acontecer? Algumas moléculas vão começar a evaporar, ok? Elas fazem esse movimento, para cima. Porém, ao mesmo tempo em que elas evaporam, elas estão se condensando. Então, elas vão ficar nesse movimento circular, exercendo uma pressão. Quando elas fazem esse movimento para baixo de condensação, gente, elas estão exercendo uma pressão sobre o líquido, que a gente chama pressão de vapor. Então, a velocidade com que sobe, com que evapora e com que condensa é a mesma. A pressão de vapor aqui é constante, é a mesma velocidade, certo? Só que aí o que vai acontecer? Eu vou adicionar nesse recipiente que tem aqui 1 litro de água, eu vou adicionar aqui, gente, 6 gramas de sal. Então, o que vai acontecer? Vejam que nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, 8 moléculas de água evaporando e condensando. Mas aí, quando eu adicionei o sal, eu percebi que a quantidade de vapor diminuiu. Se eu tenho poucas moléculas aqui, se eu tenho poucos gases, vapor de água aqui, a minha pressão vai ser maior ou menor? Se eu tenho pouco vapor, eu também vou ter pouca pressão. Então, a minha pressão diminuiu. Quando eu adiciono um soluto não volátil em um líquido, e isso provoca o abaixamento da pressão de vapor, eu vou chamar essa propriedade de tonoscopia, tá, gente? Então, a tonoscopia ocorre quando abaixa essa pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Nesse primeiro exemplo, eu tinha uma pressão de vapor constante. Vamos supor que estava aqui, 5 atmosferas, a pressão de vapor aqui. Quando eu adicionei o sal, que é um soluto não volátil, eu vou ter menos moléculas evaporando, consequentemente, elas vão exercer uma menor pressão. Então, a pressão aqui foi para 2 atm. Por que a pressão diminui? Porque, gente, o sal que caiu aqui dentro, imagina que tem aqui, caiu aqui sal. O sal vai segurar as moléculas de água, não vai deixar todas as moléculas evaporarem. É por isso que a pressão de vapor diminui. Vejam que aí nós temos a água e as suas moléculas. Percebam que a água aí, ela tá pura, tá, gente? É um líquido puro e nós temos moléculas que evaporam e depois elas se condensam de novo. Tá exercendo aí uma pressão de vapor. Vejam que foi adicionado aí um soluto não volátil. Esse soluto não volátil é um soluto que não evapora com facilidade. Por exemplo, o sal de cozinha, ele é um soluto não volátil porque para ele evaporar, a gente tem que aquecer ele a mais ou menos 1000 graus Celsius. Então, ele não evapora com facilidade, ele não é volátil. O líquido que é volátil é aquele que evapora com muita facilidade, como, por exemplo, o álcool. Se a gente deixar ele destampado, ele evapora e depois não resta mais nada no frasco.
Bom, mas voltando, vejam que vai ser adicionado um soluto não volátil dentro do líquido e vocês vão perceber que vai diminuir a quantidade de moléculas que vai evaporar. Então, vejam, as moléculas de água estão evaporando normal. Agora, com a adição de um soluto não volátil, vejam que o soluto vai segurar as moléculas e elas não vão conseguir evaporar o tanto que elas deveriam. Ou seja, se tem menos moléculas evaporando, consequentemente eu vou ter uma menor pressão desse vapor, certo? Então, recapitulando, quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, esse soluto vai diminuir a pressão de vapor. Nós dizemos que essa propriedade se chama tonoscopia.